Salve, salve, bom dia pessoal, domingo de manhã, ensolarado aqui em São José dos Campos. Estamos prontos para começar a 14ª live sobre o livro This is Marketing, do Seth Godin, entrando aqui no 13º capítulo, né? E o título desse capítulo é Semiótica, Símbolos e Vernáculo. Eu não sabia o que era vernáculo, fui pesquisar para saber o que significava essa palavra. Talvez vocês que estão assistindo também não saibam, então para ficar todo mundo na mesma página, antes da gente ir ao assunto, o tema de hoje. Na verdade esse é o tema, né? Mas vernáculo significa, é o nome dado ao idioma do próprio país, né? O idioma próprio do país ou da região. Então, trazendo para o nosso contexto, eu vejo, né, e eu entendo pelo que eu li do capítulo que o Seth fala, vernáculo é ali a forma como as pessoas que a gente quer servir, né, que a gente consegue servir, se comunicam, né? A forma como a nossa tribo se comunica, se eles usam gíria ou se eles não usam gíria, se eles, exatamente, Mariana, aí, se eles falam gíria ou não, se eles são mais formais, se eles têm algum dialeto, algumas coisas que são características deles. Então, eu não conhecia vernáculo, para ficar todo mundo na mesma página. Vernáculo é isso, símbolo, todo mundo sabe, né? Representações que significam alguma coisa, que nos fazem lembrar de alguma coisa. E semiótica é o estudo, né, da construção do significado. São linguagens verbais e não verbais, né, que geram significado. Essa construção de significado é basicamente como o ser humano interpreta as coisas, né? Então, semiótica, símbolo e vernáculo. Esse é o tema, né? Esse é o título do capítulo. Então, o Seth, como vocês podem imaginar, ele fala muito de significados e representações através da nossa comunicação. Ele leva a discussão para o lado da marca, do logo, né, do logotipo, às vezes. E o que isso significa? O que a gente pode tirar? Bom, indo direto ao ponto, ele diz que 100 anos atrás a semiótica era praticamente uma criança, né, estava na infância. Porque hoje em dia a semiótica com a internet é uma loucura, né? É um monte de símbolo, significado o tempo todo, né? Inundando as pessoas. Nós, como comunicadores, a gente consegue trabalhar com isso. E ele diz que saber trabalhar com intenção, usar a semiótica ao nosso favor, pode ser uma grande mudança de chave aí, um grande gatilho para atingir o sucesso, né? Trazendo, claro, para o contexto que a gente vem falando ao longo dos capítulos, que é a ideia do menor mercado viável, né, da sua tribo, do seu grupo, quem você consegue servir, né? Então, ele fala que hoje em dia a semiótica e essa construção de significados, ela está muito mais complexa pela inundação de informações que a gente tem hoje, certo? E aí ele puxa um gancho bem interessante, que ele fala, né, que as pessoas ocupadas, ou seja, 99% da população, não se importa com os detalhes, com as coisas com as quais nós comunicadores, nós criadores, nós empreendedores nos preocupamos quando estamos fazendo o nosso conteúdo, fazendo a nossa mensagem. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essa live há 14, 15 dias atrás, eu estava preocupado com o enquadramento, como eu ia colocar aqui a câmera, né? Se a luz ia estar clareando o meu rosto. Às vezes as pessoas não se preocupam com esse tipo de coisa, né? Com esse significado, o fato de eu colocar livros atrás. Isso significa alguma coisa ou não? Então esse é o ponto que o Seth diz, que a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para isso, elas não percebem, elas estão ocupadas com outras coisas, né? E ele diz que essas pessoas ocupadas, elas não estudam, né? Elas não prestam atenção, elas estão sempre escaneando as coisas, né? É comum, eu acho que vocês já devem ter se pegado nessa navegação, nesse tipo de navegação na internet, né? Às vezes você abre um artigo, por exemplo, que te interessou, que te chamou a atenção pelo título, mas você dá um scan nele, assim, né? Você dá uma rolagem, de repente, no celular, dá uma olhada o que está acontecendo, né? Tipo, o que ele vai falar ao longo do artigo, você está escaneando, você não está prestando atenção em parágrafo por parágrafo. Eu, por exemplo, vou começar a ler o livro, eu dou uma folheada no capítulo, eu tento pegar uns spoilers sobre o que vai acontecer. Então, ele diz, o Seth diz, que isso é natural, que todo ser humano age assim, né? Que a nossa percepção é de scan, né? Claro, tudo isso é meio que no subconsciente, né? E a pergunta
que isso tudo carrega, né? A pergunta por trás disso tudo é a seguinte: o que isso me lembra? Né? A gente está o tempo todo se perguntando o que isso me lembra. Sempre que a gente tem contato com alguma coisa nova, uma coisa diferente, é essa reflexão que a gente faz para tentar entender se aquilo é pra gente ou não, né? Então, quando eu faço esse scan, por exemplo, de uma página, né, como a gente faz, um scan de leitura de artigo, a gente está tentando buscar na nossa mente exemplos de artigos que fizeram sentido pra gente, que era legal pra gente, sei lá, com gráfico, com vídeo, com, sei lá, de repente entrevistando um especialista, alguma coisa desse tipo. Então a gente faz esse scan, né, no inconsciente, sempre se perguntando o que isso me lembra. Então essa é a pergunta base do capítulo, né? Indo no núcleo, no core do que eu posso trazer para vocês hoje, para ser direto ao ponto, essa é a pergunta. O que isso me lembra? É saber que o público-alvo, né, as pessoas, quem você consegue servir, eles estão se perguntando isso o tempo todo. Então, se eles estão se perguntando isso o tempo todo, é importante que a gente tenha a resposta para isso, né? Ou pelo menos tente direcionar o que a gente quer fazer com que eles se lembrem, né? Claro, sempre com lembranças positivas, com fazer conexões positivas. Vi que o Niga Prodígio entrou aí, já tá deixando o like. Quem estiver assistindo, deixa o like para ajudar a gente a distribuir organicamente, né? Ajuda na aparecer entre os primeiros lá da live. Mas muita gente eu sei que está assistindo ao longo do dia, o que é bem legal também, né? Então, mas para não perder o fio da meada, né, o que é fato é que se a nossa comunicação se parecer como spam, se ela se parecer como um golpe, uma fraude, alguma coisa desse tipo, naturalmente o cara que estiver fazendo a comunicação, ou melhor, se a gente estiver se comunicando parecido com o spam, né, naturalmente as pessoas que perceberem isso, a gente vai precisar de um esforço muito maior para reverter a situação, né, para fazer com que elas vejam, porra, não, a gente não tá fazendo nada de errado, a gente não tá fazendo spam, a gente não tá tentando passar a perna em você. Então, o que você lembra as pessoas é muito importante, né? Por isso que a comunicação, né, a gente tem que tomar um cuidado pelo que a gente vai parecer, o que a gente vai lembrar, vai ser lembrado, vai ser conectado na mente e na memória das pessoas, né? Então, por isso, é o que ele puxa pro lado já de logo. Que é por isso que muitas empresas grandes, elas têm logos parecidos, né? Tonalidades de cor parecido, formatos, né, de símbolos parecidos, porque elas querem ser lembradas como empresas consolidadas, certo? Já tem um significado, as pessoas veem esse símbolo, elas já criam um significado de, pô, essa imagem aqui eu confio, essa imagem tem um lugar positivo na minha memória. Então não é à toa, ele fala que não é falta de criatividade dos designers fazer algo nesse sentido, é proposital, porque os grandes designers, as grandes empresas, elas querem ser lembradas, né? Querem ter esse significado positivo, já que já está na memória das pessoas, de novo, porque elas estão sempre se perguntando o que isso me lembra. Então, ele diz também, né, que é o mesmo motivo das propagandas de carro serem praticamente todas iguais, né, muito parecidas, a de perfume também muito parecido, relógio muito parecido. Por quê? Porque as pessoas já têm na mentalidade delas, já lembram que aquele tipo de propaganda significa segurança, né? Significa que aquilo não é um golpe, significa que são marcas confiáveis que se comunicam daquela forma, daquele modelo. Então, é por isso, né? Esse é o motivo de ter assim a gente parecer, porra, mas todo mundo faz a mesma coisa, né? Vou fazer um negócio diferente. Nem sempre o diferente faz sentido nisso daí. Mas, né, aí já puxando para finalizar a nossa live, finalizar o ponto desse capítulo 13, a pergunta que a gente tem que fazer é: quais são os sinais que as pessoas que a gente consegue servir estão esperando, né? Quais são os símbolos, né, as mensagens ali subliminares, vamos dizer assim, que elas estão esperando e que vão fazer com que elas se conectem com a gente, né? Que tenham uma lembrança positiva. E essa pergunta é a pergunta que eu quero levar, assim, que eu vou ficar refletindo ao longo do dia. Espero que vocês que estejam assistindo também levem para vocês, né? Qual é o significado, qual é o símbolo
que as pessoas que você consegue servir, que você quer servir, estão esperando, né? Qual é a bandeira que você pode levantar e que vai fazer sentido para esse pequeno grupo, né? Para o seu mercado mínimo viável, o menor mercado viável. Então, essa é o core, o núcleo do capítulo. É claro que ele fala de muita coisa, ele vai além, né? Mas nesse novo formato eu vou direto na nata do que eu posso tirar do capítulo. E para finalizar, tem um exemplo muito legal que eu sei que vocês curtem, que é um exemplo da Apple, né? Quando ela foi lançar o Macintosh em 1984, eles fizeram uma propaganda que era eles aproveitaram os conceitos do livro lá do George Orwell, o 1984, e eles fizeram toda a propaganda em torno disso, sabe? Toda a propaganda é isso. Eu vou deixar o link depois nos stories para quem quiser ver, mas toda a propaganda foi em cima desses conceitos do George Orwell, de 1984, e aí o que o SES diz é o seguinte: ninguém entendeu isso, né? Ou melhor, a maioria das pessoas, a grande parte, sei lá, 90% das pessoas que assistiram o comercial não pegaram a referência, mas aqueles para quem o comercial foi feito, que eram os nerds, eram mais intelectualizados, né? Pessoas mais estudiosas, na hora já fizeram um link com o 1984 do George Orwell, que já era um clássico, né? Já era muito falado. Então, ele diz que isso foi a forma de mudar a cultura, né? Eles fizeram um comercial de escala global, mundial, para um grupo de pessoas que eles sabiam que seriam os influenciadores no futuro, né? Que seriam as pessoas que influenciariam e falariam, faziam conexões, iam levantar as discussões em cima da publicidade ali daquela propaganda. Muito interessante a propaganda. Eu acho que quando vocês assistirem, vou deixar no Stories, vai fazer sentido, vai lembrar. Ou melhor, vai conectar tudo que eu falei aqui. Então, pô, valeu, André. Tô salvando as lives, vou compartilhar depois. Em outro momento vou mandar pro YouTube e para podcast também. Mas fica aí um pequeno spoiler, mas eu tô salvando assim. Valeu por aparecer. Marcelão sempre presente, também a Mariana entrou. Valeu, pessoal. Então, esse exemplo da Apple para concluir, vou deixar depois no Stories. E aí, a citação final aqui, para a gente fechar o capítulo como sempre, certo? Abre aspas. Seu logo é importante? Sim, ele importa. Menos do que seu designer quer, mas mais do que a diretoria típica percebe. Se uma marca é nossa abreviação mental para a promessa que você faz, então um logo é o lembrete post-it dessa promessa. Sem uma marca, um logo não tem sentido. Fecha aspas. Então, é se preocupar com a sua marca, né? Com as suas promessas, com a mudança que você quer fazer, quem você consegue servir. O logo, como ele diz aqui em alguma parte do capítulo, é só um detalhe. Você tem que seguir poucas coisas ali do logo, você não tem que ficar fazendo muitas discussões em cima dele. Ele precisa ser simples, ele precisa ser claro e é só. Não se preocupem tanto com o logo, pessoal. É isso. Amanhã, voltamos às 9 da manhã, 14º capítulo, né? Tratar pessoas diferentes de maneira diferente. Valeu aí para quem assistiu, valeu para quem vai assistir. Muito obrigado pelo feedback, pela audiência. Se você tem curtido o conteúdo, compartilha com alguém, manda por DM, né? Aquele pitch final de que o porquê eu estou fazendo isso porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser um profissional lembrado por dominar tanto teoria quanto prática, e essas leituras, esses estudos é uma forma de um dia, quem sabe, eu tentar dominar a teoria, né? Então eu venho, estudo, trago aqui para vocês, tento compartilhar o core, o núcleo de cada capítulo para levar reflexões aí para o seu dia. Eu sei que não é para todo mundo, é para profissionais que exercem função criativa e percebem a necessidade de usar a teoria para melhorar a prática, certo? Muito obrigado, pessoal. É isso. Até amanhã.